Que cheiro é esse? Cheiro de desistência por parte da Sony, da Marvel, da DC? Mas pode ser coisa boa isso, tá? E o trailer de Loki, claro. Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou o Miguel Loquia e esse é mais um vídeo com várias notícias aqui. Vamos comentar, analisar elas. Eu já tava sentindo falta de fazer um desses e tem muita coisa que a gente precisa comentar. Acabou de sair o trailer de As Marvels. Sim, nós vamos falar mais coisas intrigantes a respeito disso, mas isso vai render vídeos por si só. Eu quero começar a conversar aqui sobre Guardiões da Galáxia, que é o próximo filme da Marvel prometido de encerrar a história dessa equipe de Guardiões da Galáxia, mas também, logicamente, é parte da fase 5 da Marvel. E afinal de contas, os Guardiões da Galáxia foram parte importantíssima das fases anteriores. No primeiro filme dos Guardiões, o Thanos apareceu. E em Guerra Infinita, o Ultimato, os Guardiões estavam presentes. Então perguntaram ao James Gunn no Instagram se o filme Guardiões 3 iria ter a presença de Kang, o Conquistador, de alguma forma, para conectar a produção à saga do multiverso. Bom, e daí o James Gunn respondeu que o filme é simplesmente sobre encerrar a história desses Guardiões, ao invés de criar algo maior. E ainda falou que ele tá meio que no escuro sobre o que tá acontecendo no UCM nesse momento. E essa resposta dele tem algumas camadas, tá? A primeira camada, como nós já comentamos algumas vezes aqui no canal, sim, esse filme vai encerrar a história dessa equipe dos Guardiões, mas como vários rumores vêm apontando, no fim dessa produção, nós devemos vislumbrar a formação de uma nova equipe para continuar protegendo a galáxia. E talvez essa nova equipe, e aí sou eu especulando, né, já apareça ou pelo menos faça uma pontinha nas próximas produções da saga do multiverso. Por exemplo, o Adam Warlock vai ser introduzido nesse filme, é um personagem extremamente importante pro UCM, e eu duvido que ele vá morrer em Guardiões Volume 3, sabe? Então, ele deve ser um dos personagens importantes para continuar aí numa nova equipe dos Guardiões. Ele deve continuar, ele deve aparecer aí em breve, mas sem o envolvimento do James Gunn. E aí, a outra camada do que ele falou aqui, que é interessante, é uma parada óbvia. Lógico que ele não faz ideia sobre o que tá acontecendo no resto do UCM. Lógico que a Marvel vai manter o cara no escuro. O maluco agora é um dos presidentes da maior concorrente, a DC. Pô, como é que a Marvel vai informar ele do que eles estão fazendo? Nunca, pô. Devem ter falado assim com o James Gunn, ó, faz aí o seu filme, encerra a sua história e muito obrigado, beleza, abraços. Se por acaso Guardiões 3 tiver uma cena pós-créditos que vai conectar a uma próxima produção do UCM, chutaria que essa cena pós-créditos seria até dirigida por uma outra pessoa e não o próprio James Gunn. E por falar no novo universo da DC, tem uma outra questão sobre o Besouro Azul, que saiu o trailer na semana passada, dividiu opiniões, algumas pessoas curtiram, outras detestaram. Passa uma vibe ali de Espetacular Homem-Aranha, ao mesmo tempo que também lembra umas séries do Disney Channel. Então assim, cada pessoa teve uma percepção diferente. Tem um meu vídeo fazendo uma análise daquele trailer, ao mesmo tempo que eu reajo também. Então assim, nesse momento, o filme é um tiro no escuro. Pode ser um baita sucesso, um baita acerto, ou mais um erro, né? Mais um fracasso do fim desse universo estendido da DC que está acabando, para ser substituído pelo novo universo cinematográfico da DC. Shazam, por exemplo, que foi o último filme que estreou da DC, teve uma péssima bilheteria, inclusive a pior bilheteria dos filmes do universo cinematográfico da DC. Mas enfim, surgiu um boato saído do Deadline, que é considerado uma fonte confiável de que eles sabem, através das suas fontes, que o filme Besouro Azul está para ser integrado ao novo universo compartilhado da DC. Ou seja, ele vai sobreviver ao reinício desse universo de filmes e séries e jogos e animações que vai ser feito pelo James Gunn na DC. Até o momento, a única produção que estaria confirmada a passar por esse processo. Isso, claro, se a gente não for contar com as produções que foram dirigidas pelo próprio James
James Gunn, né, como a série do Pacificador e o filme Esquadrão Suicida. Porque assim, se ele fez, deve sobreviver a esse reboot todo. Porém, com essa notícia eu fiquei pensando, né, e fazendo um paralelo com o CM. Antes de mais nada, vamos ignorar Esquadrão Suicida e vamos ignorar Pacificador, né, que são produções sobre vilões e anti-heróis. Quando se trata de super-heróis, o universo cinematográfico da Marvel começou com um filme de um herói que era, assim, B nos quadrinhos. Tava longe de ser um dos heróis principais da Marvel. Tô falando do Homem de Ferro. Mas ele teve um primeiro filme tão incrível que se tornou o cabeça, a cara do universo cinematográfico da Marvel. Robert Downey Jr. carregou o UCM até o Ultimato. Se Besouro Azul, de fato, sobreviver para o novo universo compartilhado, ele estaria sendo o primeiro super-herói desse novo universo. E ele, assim como o Homem de Ferro, também é um herói B, totalmente secundário. Será que, repetindo o que aconteceu na Marvel, ele também será um herói que vai surgir do nada e de repente vai se tornar extremamente importante, capaz de carregar o universo DC nos cinemas no futuro, de tão carismático que ele vai se tornar? Ou isso é esperar demais? Como James Gunn não anunciou oficialmente se o Besouro Azul vai ser salvo ou não, acho que eles estão, na verdade, esperando para ver se o filme vai dar certo, vai ser bem aceito pelo público. E aí, se for bem aceito, eles vão falar, vai fazer parte do novo universo. Se não for bem aceito, vão falar, vamos ignorar. Muito espertos, né? Desistiram do plano de descartar tudo, mas aí estão pensando em desistir do plano de desistir de descartar tudo, enfim. Dá um tapa no botão de se inscrever pra gente continuar conversando sobre as novidades do mundo dos super-heróis, porque você sabe muito bem que a Sony tem aquele plano maravilhoso de fazer um universo compartilhado do Homem-Aranha, mas sem o Homem-Aranha, só com os vilões dele. E aí, disso saiu o filme do Venom, né? E aí, o Morbius. E aí tem um filme do Kraven pra sair ainda. Tem um filme da Madame Teia, que não é exatamente uma vilã, mas pô, tá vindo aí. Vem aí! E anunciaram o infame filme do El Muerto. Caraca, você lembra disso, né? Um lutador de luta livre, vilão do Homem-Aranha. Já contei a história desse infeliz aqui no canal. Vou deixar o link aqui na descrição pra você ver se tiver curiosidade, não tiver perdido. Mas é basicamente um vilão do Homem-Aranha que apareceu em umas 3 edições de quadrinhos do Homem-Aranha. O Homem-Aranha tem centenas de histórias em quadrinhos. Esse personagem apareceu em 3 e vai ganhar um filme inteiro pra ele. Ele não tem nem história suficiente pra isso. Mas a Sony anunciou um filme desse cidadão. E é um filme estrelado pelo rapper Bad Bunny. Esse que era o negócio de explodir a cabeça, teoricamente. Só que o que acontece? Passou tempo depois desse anúncio, nada mais foi dito. E daí, em uma entrevista na revista Time, o Bad Bunny foi perguntado sobre esse filme. Pô, agora sim, vamos ter a atualização do filme do El Muerto, que ninguém pediu, mas vai que, né? Vai que é uma surpresa. Mas ele fingiu que não sabia de nada. Deu de despercebido. O que El Muerto? Falou que não estavam filmando nada ainda e também fez uma piada, falou que talvez trocassem ele pelo Pedro Pascal. Todos esses comentários podem ter sido simplesmente uma piada, mas por outro lado também podem ser vistos como meio que um mau gosto dele em relação ao projeto. Cá entre nós, me diz o que você acha. Só que a coisa piora quando essa entrevista chega depois do Bad Bunny ter dito que iria tirar um tempo para se focar em projetos além da carreira musical dele. Então peraí, ele tá se focando em projetos além da carreira musical e não no filme que ele ia fazer? Ué, o que tá acontecendo? É bizarro que esse filme foi anunciado pela Sony, mas fica muito evidente o porquê ele foi anunciado. O Bad Bunny é tipo um dos rappers mais populares do momento lá fora, e é muito provável que a Sony quisesse um filme com ele, e não necessariamente um filme do El Muerto. Só que eles encontraram um personagem que era lutador de luta livre, que tem a ver com o perfil do Bad Bunny e ainda tem relação com o Homem-Aranha. E aí pensaram, pô, casamento perfeito. Atrelaram o astro ao projeto. Mas depois da repercussão negativa da internet, talvez o cara tenha desanimado, viu? Será que desistiram? Essa é a única leitura que eu consigo ter, até porque o filme estava planejado pro dia 12 de janeiro de 2024. Em menos de
um ano era pro filme estrear, então as gravações já eram pra ter finalizado, na verdade. Mistura aí nessa equação o fato de Morbius ter sido um grande fracasso, e eu acho muito provável que a Sony vai esperar, por exemplo, o filme do Craven estrear e o filme da Madame Teia estrear também, pra daí ver como eles vão sair na bilheteria e só então decidir se o filme do El Morto vai pra frente ou não. Quem sabe depois disso eles até decidam redirecionar o caminho desses filmes derivados do Homem-Aranha e em vez de se focarem em filmes de vilões do Homem-Aranha, que ideia, né? Eles decidam fazer filmes de fato do Homem-Aranha. E aí, pô, versões alternativas do Homem-Aranha. Todo mundo já sabe o que é o Aranha-Verso, pô. Faz um filme só do Miles Morales, um filme do Ben Reilly, o Aranha Escarlate, enfim. Dá pra fazer filmes de versões alternativas do Homem-Aranha, tá ótimo. Filmes em universos alternativos totalmente, assim, pitorescos mesmo. Seria sensacional, e ponto. Tá a ideia jogada aí, só. Mas e o trailer de Loki? Bom, a segunda temporada de Loki tá aguardadíssima e era pra estrear esse ano. Assim como Invasão Secreta, que agora a gente já tem uma data. Estreia 21 de junho. E com isso, muitos estão encaixando a estreia da segunda temporada de Loki pra setembro. O que se encaixaria com todas as novas estratégias da Marvel que seriam de não misturar as suas estreias. Porém, considerando que esse seria o caso, talvez já fosse o momento de sair um trailer de Loki, né? Mas não tivemos nada além de micro teasers. Cadê o trailer então? Segundo a jornalista Grace Randolph, que tem um histórico de acertar essas questões de data, de sair trailer e tudo mais, o trailer da segunda temporada de Loki já estaria pronto e engatilhado para ser liberado nas próximas semanas. O que vale pra gente ficar atento, mas o principal é o aviso, que segundo as fontes dela, o Jonathan Majors ainda aparece no teaser trailer, não foi cortado. E isso diz respeito a toda a polêmica no qual o ator Jonathan Majors se envolveu, o que levantou a questão se a Marvel iria cortar ou substituir ele de alguma forma na segunda temporada de Loki, que já tá toda gravada. Eu comentei todo o desenrolar dessa questão num vídeo aqui do canal, essa questão que aparentemente, inclusive, estaria resolvida, mas depende de um bater de martelo de um juiz, mas exatamente por no momento estar um tanto em aberto, não ter a oficialização da justiça e tudo mais, fica essa questão da internet especular bastante e dizer, pô, o cara é o babaca, o cara fez isso, o cara não fez aquilo, foi um mal entendido, não foi um mal entendido. É uma situação muito delicada que pode ter muitas vítimas. E no fim das contas, se montam dois times, onde um quer que o ator desapareça e o outro quer que o ator se mantenha. No fim das contas, o posicionamento da Marvel, por enquanto, parece ser o de manter o Jonathan Majors e agir como se nada tivesse acontecido. Vamos ver o desenrolar dessa história toda. Comenta aí o que você achou disso tudo, vamos trocar uma ideia a respeito. Pô, teve bastante coisa nesse vídeo. Aqui do lado tem mais coisa pra você assistir. Pode clicar, continuar no canal. Muito obrigado pela sua companhia fenomenal. Eu sou Miguel Loquia e a gente se vê na próxima.